Quando eu fiz aqui o vídeo dos 10 melhores wide receivers da NFL na atualidade, o que vocês mais pediram é: Golim, faz uma lista dessa de running backs. Então, com a camisa do Todd Gurley aqui do Los Angeles Rams, hoje vamos fazer os 10 melhores running backs da atualidade. E meu Deus, que rolê que foi fazer essa lista. Eu não imaginava que fosse ser pior que o wide receiver, mas é porque, primeiro, tem muito running back bom, realmente bom, assim. Tanto que eles falam muito que running back na primeira escolha do draft é uma coisa questionável, porque tem muitos bons running backs, tem running backs que não são tão promissores assim, que acabam se tornando maravilhosos running backs e tudo mais. A questão é que tem muitos, é difícil de se analisar apenas por números, porque às vezes um time conta muito com dois, tipo, divide 50% para cada running back ali, então eles têm números um pouco abaixo, mesmo sendo maravilhosos, então é bem complicado. Ou seja, tudo isso, todo esse papinho aqui, para falar que você vai discordar de mim, e isso que é lindo desse mundo maravilhoso. Então, aqui vai o nosso top 10 daqui do Golim Sports. O que você achar assim, Golim, eu acho que esse seria melhor que esse, não sei o que, comenta aí embaixo, ou melhor ainda, faça o seu top 10. Só teve uma coisa que eu pensei muito aqui, que é: quais foram os melhores de 2018 ou qual é os melhores de hoje na NFL, mas com base nos últimos anos. E a verdade é que eu tive que fazer uma média, na real, porque, por exemplo, o Le'Veon Bell, que é um running back maravilhoso, ele tem que estar nessa lista, mesmo ele não tendo jogado em 2018, porque ele é muito bom. Esse ano ele tá vindo com força total, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então o que eu tive que fazer foi uma média entre jogadores e suas estatísticas em 2018, mas eu acho que dá pra dizer com bastante segurança aqui que eu priorizei como eles foram na última temporada, tá bom? Mas vocês vão entender muito mais disso quando rolar essa maravilhosa vinheta, então bora! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, e hoje nesse top 10 de running backs eu tive que fazer uma média. Eu falei pra vocês, dei todo esse papinho, então já vamos começar com o décimo e eu vou explicando um a um por que eu escolhi esse cara pra essa posição. Em décimo lugar, James Conner do Pittsburgh Steelers. O James Conner, ele não só é muito bom em jardas por jogo, tem uma média de 74.9, quase 75 jardas por jogo. Além disso, ele tem quase 1000 jardas na temporada, 973, mas ele fez 12 touchdowns corridos, é mais do que a maioria dos caras dessa lista. Só que tem uma outra coisa que faz o James Conner ser muito importante: os Steelers não jogaram com o Le'Veon Bell, como eu falei pra vocês. Ele tava em todo negócio de negociar contrato, que ele não queria fazer parte dos Steelers e tudo mais. O que acontece é que ele não jogou, então os Steelers se ferraram pra achar outro cara e acharam um maravilhoso running back, James Conner. Então eu quis trazer ele aqui não só por como ele foi em 2018, mas pelo potencial que esse cara tem pro ano que vem. Em nono lugar, Melvin Gordon, Los Angeles Chargers. Os Chargers despontaram bastante na temporada 2018, foram pros playoffs, acabaram saindo, mas um dos principais protagonistas foi Melvin Gordon. Os Chargers tinham excelentes jogadores, não só de recebedores, um quarterback experiente que é o Philip Rivers, 9 filhos e tal, mas além disso tinha um bom running back que era o Melvin Gordon. Uma média aí de 73.7 jardas por jogo, mais de 800 jardas, 10 touchdowns corridos, e isso tudo são dados da temporada, sem contar pós-temporada, que o Los Angeles Chargers foi até os playoffs e o Melvin Gordon foi importante também. Eu acho que ele merecia estar aqui nesse top 10 em nono lugar. Em oitavo lugar, Christian McCaffrey do Carolina Panthers. O Christian McCaffrey foi outra surpresa muito agradável, e o motivo que ele tá aqui, ele não ganha dos outros dois que eu falei até agora em jardas por jogo, ou até em touchdowns, que ele fez só 7 touchdowns corridos, mas ele passou das 1000 jardas, tendo uma média maravilhosa aí de aproximadamente 5 jardas por tentativa, o que é incrível. Mas mais do que isso, eu dou muito valor para jogadores que vão muito bem em times que não estão tão bem. O Carolina Panthers tá passando por problemas, participou do Super Bowl 50, desde então tá sofrendo um pouco para se tornar aquele time top de novo. Então o Christian McCaffrey se dedicar e se destacar tanto como ele se destacou é muito legal. E mais um motivo, cara, ele foi muito bem em 2018, e em 2019, olha o tamanho que esse cara tá, o tamanho do braço dele. Então eu realmente acho que a gente vai ouvir falar muito de Christian McCaffrey, e é por isso que ele tá aqui. Em sétimo lugar, Joe Mixon. Ele traz as mesmas características que eu falei pra vocês do Christian McCaffrey, só que ao extremo, assim. Além de ele ser extremamente bom, ele foi muito bom em um time muito fraco, que são os Bengals, que sofreram muito e tudo mais. Ele foi ainda melhor que o Christian McCaffrey, tendo feito, e melhor do que
a maioria dos caras que eu vou falar aqui. 83.4 jardas por jogo, 1.168 jardas na temporada, 8 touchdowns corridos, o que é muito interessante. Ele tem um pouquinho menos de média de jardas por tentativa, 4.93, que ainda é muito acima da grande maioria. Só que mais uma vez, o Joe Mixon se mostrou ser muito forte em um time que precisava muito dele, e isso eu dou muito valor. Então o Joe Mixon em sétimo aqui, porque ele é sensacional. Em sexto lugar, Alvin Kamara. O Alvin Kamara é um dos exemplos que eu falei pra vocês, que quando você vai ver cada número, ele não ganha de outros aqui. Ele tem menos jardas por jogos, menos jardas totais, menos jardas por tentativa, mas o cara fez 14 touchdowns corridos. É o segundo lugar aqui nessa lista em touchdowns corridos. O cara é simplesmente fantástico, e é por uma outra questão. Por isso que eu falei tanto que é difícil tratar só de números de estatística, porque o Alvin Kamara, torcedores do Saints, quem acompanhou os playoffs, quem acompanhou a temporada do Saints, sabe o quanto o Alvin Kamara é essencial pro time. O Drew Brees tem excelentes opções de recebedores, tem uma linha ofensiva que protege ele muito bem, mas o Alvin Kamara, ainda mais com a lesão do Mark Ingram e aquele negócio que eu falei de dividir o protagonismo com o Mark Ingram, que acabou saindo também, o Alvin Kamara não só foi muito importante tendo feito 14 touchdowns de corrida, como ele vai ser muito importante em 2019. Eu posso garantir pra vocês, mesmo que na NFL é muito difícil garantir as coisas, que esses números dele de jarda por jogo, jarda por tentativa, só vão aumentar porque o Alvin Kamara tem um potencial gigantesco. Em quinto lugar, e agora vem as polêmicas, porque eu sei o quanto outros mereciam estar aqui, mas Derrick Henry do Tennessee Titans. Estamos falando dos Titans aqui, um time que está apanhando há muito tempo para se destacar. Falei muito dele em outros vídeos aqui também. A questão é que o Derrick Henry passou das 1.000 jardas. Nesse sentido, ele foi melhor aqui que muitos outros running backs. 4.93 jardas por tentativa, 12 touchdowns corridos. Mas a gente tá falando de 12 touchdowns corridos, não é no New Orleans Saints, um time de playoff, um time que brilha, mas é no Tennessee Titans, um time que tá sofrendo muito há muito tempo. Ele fez touchdown de 99 jardas, ele fez um desempenho maravilhoso, tendo sido o melhor jogador da semana uma vez, se eu não me engano, durante a temporada regular. O Derrick Henry é muito forte e, mais uma vez, eu não quero só tratar aqui com os melhores running backs que estão jogando na NFL hoje, porque assim como eu falei no último vídeo do caso do Larry Fitzgerald, que é um baita de um wide receiver, mas não hoje, a gente tem na NFL o Marshawn Lynch, por exemplo, que é simplesmente fantástico, mas não mais, ele já teve o tempo de glória dele, e o Derrick Henry é aquele cara que se destaca num time fraco, então no mesmo sentido do Joe Mixon, mas fez 12 touchdowns de corrida, o que é simplesmente maravilhoso. Então, desculpe ao pessoal que não gosta do Derrick Henry, eu coloco ele aqui com orgulho. Em quarto lugar, Le'Veon Bell. Golinho, eu vou embora. Como é que você me coloca o Le'Veon Bell, provavelmente o melhor running back da liga, em quarto lugar? Não jogou em 2018. É simples assim, ele não jogou na temporada passada. Eu tô tanto falando aqui do desempenho dos caras em 2018. O Le'Veon Bell teve problemas de contrato com os Steelers e por isso ele não jogou pelos Steelers e por nenhum time em 2018. Ele foi contratado pelo New York Jets, vai jogar a partir desse ano no New York Jets, mas aí beleza, né? Pra galera que queria que ele tivesse em primeiro, tá explicado por que não. E aí pra galera que fala, Golinho, se ele não jogou, por que ele tá aí? Porque o Le'Veon Bell é simplesmente fantástico. É uma coisa que quando eu assistia os jogos dele, eu reparava e eu ficava abismado. É uma coisa que muitos outros running backs têm, mas eu acho que o Le'Veon Bell leva isso à enésima potência. Ele pega a bola e antes dele correr, ele vê, ele pensa. E aí ele vai por uma rota que ele voa pra caramba e tudo mais. Então, eu não acho justo trazer as estatísticas do Le'Veon Bell aqui, porque ele jogou faz 2 anos, ele não jogou na temporada 2018, e tem 2 fatores, né? Primeiro que é ele ser maravilhoso, então tudo indica que ele vai ser um baita de um running back. Eu comparo ele com o Odell, assim, sabe? Um cara, Odell Beckham Jr., que ele é sensacional, mas que ele tá mudando de time agora, então tem o outro fator do Le'Veon Bell. Eu não sei como é que ele vai ser nos Jets, porque eu não sei como vão ser os Jets, mas independente de como os Jets vão, eu tô muito curioso pra ver o Le'Veon Bell, porque ele é um excelente running back, que passou por muitos problemas, tá 1 ano sem jogar, então eu tô muito curioso como é que ele vai ser, mas se for se basear na carreira do Le'Veon Bell, se fosse só pela carreira, ele estaria até em primeiro aqui. Em terceiro lugar, Saquon Barkley do New York Giants. Eu vou confessar pra vocês que quando eu comecei a fazer essa lista, meio que tipo, só da minha cabeça, sem ver muito dados e tudo mais, eu coloquei ele em primeiro, porque o Saquon Barkley foi tão impressionante, ele foi tão incrível esse ano, ele ganhou o prêmio de calor ofensivo do ano, ele fez 81.7 jardas por jogo, 1.307 jardas totais, mais de 5 jardas por tentativa e 11 touchdowns
corridos. E tudo isso, ou seja, não só dados maravilhosos, mas num time muito fraco que foi o New York Giants nessa temporada. Então eu dou muito valor, vocês já sabem disso, para jogadores que se destacam em um time que tá sofrendo, como é o caso dos Giants, e eu nem imagino como é que teria sido essa temporada dos Giants sem o Saquon Barkley. Então eu tô muito curioso para ver ele nessa próxima temporada, talvez com os Giants um pouco melhor, é o que eu espero, assim, mas vai ser muito interessante, e eu não duvido nem um pouco que o Saquon Barkley vai ser o melhor running back da NFL em 2019. Mas o páreo tá duro, porque em segundo lugar eu coloquei ele, vocês provavelmente vão concordar comigo aqui, Ezekiel Elliott do Dallas Cowboys. Se a gente for falar de estatística aqui, não tem pra ninguém. 95.67 jardas por jogo, 1.435 jardas, apenas 6 touchdowns de corrida. Por que eu não coloquei ele em primeiro? Por dois motivos. Primeiro, ele é muito acionado. Muito, muito, muito. Isso não é motivo pra demérito nenhum. Isso é maravilhoso. Só que isso explica um pouco a quantidade de jardas por jogo e a quantidade de jardas totais. Os Cowboys confiam muito no Ezekiel Elliott de uma forma que eu acho que nenhum outro time aqui tem tão grande assim, sabe? E mesmo assim o Ezekiel Elliott entrega, mesmo com a marcação gigantesca. Isso mostra o quanto é importante o Amari Cooper ter vindo pros Cowboys, porque deu pra tirar um pouco toda essa força dele, assim, depender tanto dele, pode diminuir um pouco pra depender um pouco mais de recebedores, então eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser esse ano do Dallas Cowboys também. Mas quando a gente vê o Ezekiel Elliott, cara, é sensacional. O cara é realmente muito bom e ele é consistente, porque nos últimos 2 anos, ele foi draftado não faz muito tempo, ele também foi muito bem, junto com o Dak Prescott, os dois fizeram uma dupla maravilhosa no ano de estreia em 2016, em 2017 ele continuou maravilhoso, mas esse ano ele explodiu, foi maravilhoso, e eu acho que o Ezekiel Elliott ainda tem uma carreira de ascendência pela frente, então eu acho que o Zeke que come aí, quando ele termina, ele come e tal e sai correndo, é sensacional, então eu acho que ele vai brilhar muito ainda, mas aí não tinha como ser diferente, estou aqui com ele em homenagem Todd Gurley em primeiro lugar, cara. O Todd Gurley, eu vou confessar pra vocês, eu tava meio assim, olha, assistindo a NFL, o Todd Gurley é maravilhoso, porque ele sempre é maravilhoso. Olha como é que ele foi em 2017, olha como é que ele foi em 2018, mas será que ele merecia estar em primeiro? Aí eu fui ver. Primeiro, uma média ali de mais ou menos 89 jardas por jogo, 1.250 jardas, 4.89 jardas por tentativa, 17 touchdowns correndo. E quando a gente vê que ele passou por problemas de lesão durante a temporada, isso é mais impressionante ainda. O Todd Gurley, ele não é só o melhor quando ele tá bem, ele consegue ser o melhor mesmo em anos em que ele sofre de lesão. Eu até pensei muito em trazer aqui o CJ Anderson pela importância que ele teve, lógico que não pro top 10, mas por uma menção honrosa, porque quando o Todd Gurley teve problemas, o CJ Anderson calçou os sapatos dele assim, e foi sensacional, foi realmente muito bem, mas o Todd Gurley, cara, dizem, o que o Sean McVay fala e que os Rams falam, é que ele tá de boa agora, ele tá completamente saudável, então imagina o Todd Gurley saudável com esse time do Los Angeles Rams. Pra mim, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, porque eu uso um português maravilhoso, Todd Gurley em primeiro lugar nesse top 10. E aí, mais uma vez, foi muito difícil fazer essa lista, porque direto eu colocava a gente na frente e tudo mais. Eu acho que merece muito o nosso destaque aqui, caras como Chris Carson, do Seattle Seahawks, que fez 9 touchdowns corridos, mais de 1.000 jardas também. Philip Lindsay, do Denver Broncos, que fez mais de 1.000 jardas, 9 touchdowns corridos. Ele é o principal aqui em jardas por tentativa com 5.4. Ele é realmente fenomenal. Marlon Mack, que foi essencial pro ataque dos Colts, fez 9 touchdowns corridos também, mais de 900 jardas. Quem mais que é importante? Nick Chubb, do Cleveland Browns, que foi importantíssimo nesse novo Browns que tá surgindo aí. Ele fez quase 1.000 jardas também, 996, e ele fez 8 touchdowns corridos. Kareem Hunt, que pelo mesmo caso do Tyreek Hill eu não queria trazer aqui, porque ele também tem um monte de polêmica de agressão, não gosto muito dele, mas ele também é muito importante e agora tá nos Browns, então eu tô bem curioso. Jordan Howard, o quanto ele brilhou no Chicago Bears e agora tá indo pro Philadelphia Eagles, também fez 9 touchdowns, é um cara muito importante. David Johnson, que eu acho que é um dos que mais se destaca no pior time da NFL hoje, que são os Cardinals, vai ser muito importante pro Kyler Murray aí, então também tô muito curioso, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham discordado de mim, para que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham que eu faria, devia ter feito melhor aqui. Se vocês gostaram, deem um gostei aí embaixo, se inscrevam no canal, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço para todos vocês, fui!